O Cruzeiro vinha de uma sequência péssima fora de casa, eram 5 jogos sem vencer, e nesse recorte 4 derrotas e um empate. Só que agora tudo isso tá no passado, porque o time do Fernando Seabra não só venceu, como convenceu em Caxias do Sul. Mas o jogo não começou fácil pro Cruzeiro não, tá? Aliás, a gente viu um Grêmio que tava marcando em cima, com bastante ímpeto no momento defensivo, sem deixar o Cruzeiro sair com essa bola dominada. A gente tava vendo ali uma cobrança de lateral a favor do time do Cruzeiro, que o Grêmio marcou muito bem e recuperou a bola sem muitos problemas, né? Esse chutão foi algo que a gente viu bastante, principalmente nos primeiros minutos de jogo, quando o Cruzeiro se sentiu bem desconfortável com essa pressão que exerceu o Grêmio. Mais uma vez a gente vai estar vendo aí que todos os jogadores do time do Fernando Seabra estão sendo muito bem marcados e bem de pertinho, inclusive, pelos jogadores do Grêmio, do time do Renato Gaúcho. E aí sim, quando parece que o Cruzeiro ia conseguir sair, na verdade o Grêmio é quem está em superioridade numérica e mais uma vez aqui o Arthur Gomes tentou uma jogada individual. Arthur Gomes que foi muito bem nessa partida, assim como o Álvaro Barreal, mas o começo de jogo foi um começo de jogo difícil e dificultado, claro, pela ótima marcação do Grêmio, que a gente tá vendo aí mais uma vez, toda encaixadinha nos jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro por muitas vezes se viu sem opção, e aqui vocês vão ver que essa bola, ela passa no Barreal, passa nos dois zagueiros, João Marcelo e Zé Ivaldo, e aí sim vem o chutão, né? A ligação defesa-ataque que pega toda a defesa do Grêmio de frente, o ataque do Cruzeiro de costas e facilita muito, mas assim, muito mesmo, o trabalho dos jogadores do Grêmio, que aí sim, quando iam em direção ao campo de ataque, pelo menos no primeiro tempo, principalmente, forçaram muito essa jogada pelo lado esquerdo, e eu já vou explicar pra vocês o porquê. Aqui uma boa recuperação do Gabriel Veron. E pra gente conseguir entender então por que o Grêmio optava atacar tanto pelo lado esquerdo, a gente precisa falar primeiro da saída de bola do Cruzeiro, sempre com esses três caras aí, Kaique, João Marcelo e Zé Ivaldo. Mais aberto pelo lado esquerdo, já bem espetado, o Álvaro Barreal, que joga hoje como um terceiro meio-campista sem bola, mas com bola ele joga bem aberto, foi fundamental nessa partida, tanto com quanto sem bola. A gente já vai entrar no detalhe na atuação do Álvaro Barreal. Importante a gente falar agora sim, pra gente começar a entender essa lateralização do ataque do Grêmio, no posicionamento do William, lateral direito, que joga sempre bem espetado, porque chega muito bem à frente, mas naturalmente quando o William tá lá na frente, sobra um espaço lá atrás, espaço esse que o Pavon aqui nesse lance vai explorar muito bem, vai ganhar o duelo pelo chão, e aí então o William volta já fazendo a falta, derrubando o Pavon, derrubando todo mundo, pra recompor defensivamente e não dar essa oportunidade pro Grêmio. E tá aí um outro motivo também, a presença do Reinaldo. Antes só destacar essas duas linhas de 4 aqui, muito bem compactas, né? O Cruzeiro indo muito bem nessa compactação defensiva para não sofrer gols dos seus adversários. E aí então eu tava falando, esse ataque pelo lado esquerdo também obviamente acontece demais pelo lado do Grêmio por conta do Reinaldo, que é um jogador que também, assim como o William, chega muito bem à frente, então o encaixe é muito bom, né? Enquanto um tá atacando, o outro pode explorar esse contra-ataque. Aqui uma belíssima bola que encontra o Reinaldo, uma qualidade de passe absurda, o jogador do Grêmio gira com muita facilidade, mas a gente precisa falar sobre o Anderson e como ele tá catando nesses últimos jogos. É um goleiraço. Só que também não foi sempre que o Grêmio exerceu essa pressão e também não foi toda vez que o Cruzeiro teve tanta dificuldade assim pra sair. E quando conseguia sair dessa pressão, dá uma olhadinha só no Grêmio, marcando num bloco bem mais baixo. Tava destacado também pra vocês, além da saída de 3 que tá agora na tela, o Matheus Pereira se movimentando como ele sempre faz pra ajudar nessa saída de bola, fazer fluir o jogo do Cruzeiro, e isso foi fundamental. A gente tá vendo ele se movimentando sempre ali pra habitar o entrelinhas dos jogadores do Grêmio, né? Sempre entre as linhas de meio campo e ataque, ou então meio campo e defesa do adversário para poder ter espaço, e aí exatamente o que a gente tá vendo, distribuir o jogo. Movimentação muito interessante do Arthur Gomes para trabalhar lá na lateral esquerda, e aí sim, de novo, repara só o espaçamento do Grêmio, que já tá num bloco bem mais baixinho, e quem tá ali é justamente o Matheus Pereira, que não teve as melhores decisões tecnicamente falando, tá? Inclusive a gente já vai mostrar mais no detalhe a atuação do Matheus Pereira, mas ele se movimentou muito bem e foi importantíssimo aqui. Desde o início da partida a gente já tava vendo também o Cruzeiro procurando esses cruzamentos, né? Depois de rodar essa bola, procurava os cruzamentos. E agora sim vamos falar um pouquinho sobre o Álvaro Barreal, que foi justamente num cruzamento que saiu o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Cruzeiro. Vai destacar mais uma vez aí na sua tela a participação dessa saída em 3 jogadores, né? O Zé Ivaldo, o Kaique e também o João Marcelo, que é o jogador que tá com a bola. Mais uma vez o Grêmio marcando com uma linha de 5 lá atrás, um bloco bem baixinho, meio que aceitando o jogo do Cruzeiro, né? Depois daquela defesaça que fez o Anderson, o jogo mudou bastante
monte de figura. Parece que o Cruzeiro se encheu de confiança e o Grêmio era isso aí, ó. Se liga no desentendimento do atacante do Grêmio aqui com os jogadores de meio campo. Ele tá pedindo desesperadamente para os caras pressionarem. Eles não pressionaram e aí fica um espaçamento gigantesco nesse time. E quem vai aproveitar esse espaço é justamente o Matheus Pereira. Olha só como ele recebe com muito espaço e rapidinho. Ele já gira e entrega a bola no Álvaro Barreal, que de novo, no momento com bola, sempre bem aberto, de mão dada com bandeirinha pelo lado esquerdo. Ele chama a marcação, obviamente atrai a marcação do jogador do Grêmio, espera para trabalhar um pouquinho aqui com o volante do Grêmio, Lucas Romero, e essa movimentação é muito inteligente, né? Ele dá um gato no jogador gremista e aí sim cruza a bola em direção à grande área, cruzamento esse desviado que o Marquezinho agarrou com tranquilidade. Mas a gente vai ver que a jogada é bem parecida, repara só, o Barreal estava ajudando ali na saída de bola, agora ele já soltou no João Marcelo e ele dispara em direção ao campo de ataque. Vai ficar bem aberto ali pelo lado esquerdo. De novo, chama a atenção de vocês para a saída com 3 jogadores e ali, repara só, na movimentação do Matheus Pereira, de novo, repetido, né? O que a gente já estava vendo, ele atrai a marcação também do jogador do Grêmio. Muito interessante ver o Arthur Gomes e como ele vem crescendo nesses últimos jogos, né? Principalmente ali do lado esquerdo. Ele também fez uma partezinha desse jogo pelo lado direito no final do primeiro tempo, mas aqui pelo lado esquerdo muito bem, trabalhando com o lateral. Agora sim, o lateral de fato, né? O Kaique e aí o Barreal bem aberto. O Kaique esconde o passe, ultrapassa no corredor, mas o cruzamento do Barreal aqui pro gol do Ramiro é perfeito. E pra gente já começar a falar sobre o segundo gol do Cruzeiro, que inclusive foi um golaço, a gente tem que falar também sobre a pressão do Cruzeiro na saída de bola do Grêmio, que a gente viu em muitos momentos. Tá destacado aí na sua tela justamente Arthur Gomes e também o Matheus Pereira, que foi muito importante sem bola no lance do gol especificamente, claro, o Álvaro Barreal, que fechou muito bem o lateral direito do Grêmio, até mesmo meia muitas vezes. Álvaro Barreal, como a gente já vem destacando aqui, importante com e sem bola. A pressão aqui do Cruzeiro funciona muito bem, né? Obriga o Grêmio a sair rápido e sai muito desorganizado. Claro que a gente tá falando de um time que até mesmo quando marca um pouco mais baixo, não deixa de ser agressivo. Esse é o Cruzeiro do Fernando Seabra. E aí sim, o passe para trás é o gatilho para os jogadores do Cruzeiro pressionarem. Cruzeiro que recupera a bola aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês de novo para Álvaro Barreal com bola. Ele baixa para ajudar, né? Porque o Grêmio também já lança uma contra-pressão. Ele baixa para ajudar e olha só como ele tava nervoso aqui. Trabalha atrás, a bola volta para ele, ele vai buscar a tabela e rapidinho, né? Ele já sai na frente. É uma pena que essa bola saiu porque ia ficando meio time para trás. Tem 5 jogadores destacados na tela e tinha também um outro jogador do Grêmio quase dentro da grande área do Cruzeiro. E foi assim durante boa parte do jogo. Mais uma vez, Grêmio sobe as suas linhas, tenta pressionar e a saída de pressão que a gente já tinha destacado no começo do vídeo, né, que nem sempre foi assim, a gente tá vendo de novo aqui que muitas vezes o Cruzeiro consegue sair dessa pressão e sempre trabalhando bastante com o Álvaro Barreal pelo lado esquerdo. O lado esquerdo do Cruzeiro que vem funcionando bastante. Dá uma olhada no que o Barreal faz aqui com o marcador do Grêmio, faz o cara catar um cavaco violento e ele sai limpo na jogada e aí sim o Grêmio acaba parando essa tentativa de saída de pressão aqui do Cruzeiro com uma falta. E de novo, destacando o Álvaro Barreal, agora sim nos ataques por fora pelo lado esquerdo que a gente viu que o Grêmio fez bastante, o Barreal fechava por dentro, e aí noção dele também sem bola para recuperar o passe. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui do Kahneman, que vai acabar sendo expulso, mas ele fora do lance, o juiz não tá vendo, e olha só o que ele faz com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira reclama com razão, impedindo o jogador do Cruzeiro de progredir na jogada, e aqui recebe o Arthur Gomes pelo lado esquerdo, e o Kaique tá ultrapassando no corredor, mas nesse momento ele acaba optando pelo drible ali, acaba perdendo um pouco o tempo da jogada, e aí sim a bola volta com o Álvaro Barreal. E aqui a gente já tá falando do lance do segundo gol do Cruzeiro, o gol que definiu a parada. Olha a marcação por encaixe, muito bem definidinha aqui. O Marquezinho se vê sem opções, repara que ele vai procurando opção, não acha, procura mais um pouquinho, não acha, ele ameaça soltar no lateral direito e imediatamente o Barreal faz o movimento de fechar. Tava ligadíssimo o Barreal nesse jogo, que partidaça desse jogador que assim, vai dar trabalho, aquela dorzinha de cabeça boa pro Seabra, e é justamente ele que consegue interceptar esse passe, aí um perde-ganha gigantesco. E o destaque que eu falei pra vocês sobre o Matheus Pereira, não é tanto a dele marcar, mas olha o bote aqui perfeito, justamente pro Cruzeiro conseguir recuperar essa bola, um perde-ganha absurdo, e a gente precisa falar sobre um gol especial que o Arthur Gomes fez. Isso aí não é gol de qualquer jogador, não, é um golaço. Mas agora, se o Matheus Pereira tivesse com aquela finalização calibrada que a gente conhece, caberia até mais pro Cruzeiro, que nesse momento tentava sair da pressão pós-perda do Grêmio, saindo muito bem, mais
uma vez com o Álvaro Barreal centralizado, era um ataque do Grêmio pelo lado esquerdo, e vocês já sabem que ele trabalha centralizado. Com ele mais por dentro, quem vai por fora é o Arthur Gomes, e aqui a gente consegue unir basicamente tudo que a gente vinha falando nesse vídeo, como eles se entenderam bem, essas dinâmicas funcionam muito bem com os dois. E agora sim, a gente tá vendo o Álvaro Barreal por fora, o Arthur Gomes por dentro, os dois atraindo marcações dos jogadores do Grêmio e liberando então espaço para o Kaique receber essa bola, vencer a primeira marcação, ele acaba perdendo aqui do segundo, e é muito interessante a gente ver o zagueiro João Marcelo avançando pela lateral esquerda. Isso aí é um time bem treinado, tá? É um time que ocupa muito bem os espaços no campo adversário. A gente viu o João Marcelo de lateral esquerdo, uma belíssima bola servida pro Matheus Pereira, que vai perder um gol feito aqui, acaba culpando o gramado. A gente sabe que acontece nas melhores famílias, acontece com os melhores jogadores. O Matheus Pereira perdeu uma chance de ouro, mas movimentações muito interessantes. Aqui a gente tá vendo mais uma vez o Grêmio pressionando a saída de bola do Cruzeiro, e olha só o Cruzeiro como consegue sair dessa pressão, muito por conta da falta de aplicação dos jogadores gremistas. E aqui tem um dos companheiros de um dos gremistas reclamando justamente dessa pressão desajustada, e aí o Matheus Pereira fica livre, trabalha de novo com o Álvaro Barreal e ali o Arthur Gomes aberto, contra um jogador só do Grêmio, que é obrigado então a dobrar a marcação e abandona o Matheus Pereira. Matheus Pereira sozinho, a gente já sabe como ele cria com facilidade as oportunidades. Um drible completamente desconcertante também tem que ser dito aqui, e o Arthur Gomes por muito pouco não faz um golaço. Direto do vestiário, o Renato Gaúcho promoveu 4 alterações para aumentar a rotação no ataque do Grêmio e principalmente conseguir pressionar melhor a saída de bola do Cruzeiro, que algumas vezes teve sim dificuldade e acabou cedendo a bola para o ataque do Grêmio, que não conseguiu se criar muito não, até porque a compactação das linhas do Cruzeiro foi muito boa, e quando pressionava e deixava algum desajuste, o Anderson e até mesmo os zagueiros iam muito bem para encontrar. Dá uma olhadinha só como consegue encontrar a saída de pressão muito fácil. Do Queiroz toma uma caneta completamente desconcertante, rapidinho vira a chave do Cruzeiro da defesa em direção ao campo de ataque. Também é um time muito vertical, a gente conhece aí os movimentos coordenados, né? Tem 2 jogadores atacando o espaço, quem tá destacado com a seta é justamente o Álvaro Barreal, o homem que esteve em todos os lugares do campo. De verdade, foi uma loucura, e aqui ele poderia ter deixado mais um gol de fora da área, né? Ele já tinha feito um contra o Corinthians, poderia ter feito um aqui, mas o zagueiro foi muito bem na intervenção. E aí a gente precisa falar sobre o lance que basicamente enterrou o jogo pro Grêmio, né? A expulsão do Kahneman, e expulsão justa, se a gente levar como critério as expulsões que o Marlon inclusive esteve envolvido recentemente. Tá aí a expulsão do Kahneman, não tem muito o que falar, ele pisa no jogador do Cruzeiro e foi muito bem expulso. Eu quero pedir pra você, se você curtiu essa análise, curtiu esse pós-jogo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ativa o sininho das notificações.